Nós somos o Agricultura A a Z e levamos o especialista até você. No vídeo de hoje, contaremos a inspiradora história da carreira de Renato Serafim. Antes de começarmos, queremos te lembrar que toda semana trazemos conteúdo gratuito com especialistas do agro. Você pode apoiar nosso trabalho? É simples. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Bora pro vídeo? É um enorme prazer estar entrevistando ele, que desempenhou atividades estratégicas em gigantes do agro, como Syngenta, Bayer, UPL e outras grandes empresas. Atualmente, é o CEO da Ciarama Máquinas Agrícolas, concessionária da John Deere. Nosso entrevistado de hoje é o Renato Serafim. Renato é agrônomo, formado em Jaboticabal, tem pós-graduação em marketing pela FGV, além de muitos outros cursos, inclusive um na University of Purdue, nos Estados Unidos. Renato, muito obrigado pela oportunidade de estarmos conversando um pouco sobre sua inspiradora história e sua carreira no agro. Oi, doutora Luiz, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer estar aqui, né, compartilhando essa tela, compartilhando histórias e compartilhando aprendizados, né? Na vida nós somos eterno aprendiz e sempre aprendendo, né? E muito obrigado pelo tema, né, de uma história inspiradora. E você sabe que nós vamos falar um pouco sobre isso e um dos propósitos que eu tenho hoje, né, é fazer do agricultor o herói da nossa história. Então, se eu estou inspirando as pessoas para fazer o agricultor o herói da nossa história, eu já estou com o meu dia ganho hoje. Já. Muito obrigado por esse elogio. Obrigado, eu. Renato, vamos começar sobre sua origem. Quem foi o garoto Renato? Eu nasci em São Paulo, né? Eu sou paulistano, mas aos 5 anos eu mudei já para uma cidade chamada Barrinha, uma cidade perto de Jaboticabal e de Ribeirão Preto, uma cidade pequena. Meu pai era militar da Cavalaria de São Paulo, ele com 29 anos faleceu e minha mãe com 23 anos teve que voltar para a cidade dos pais delas, né? Então, hoje eu sou barrinhense de coração, porque eu passei a minha infância lá, mas paulistano de origem. E com muito prazer, né, eu falo sobre Barrinha e eu divulgo Barrinha para todos os cantos, porque eu fui criado, né, no interior de São Paulo e é muito forte essa raiz do interior na minha pessoa. Sim. Sim. Apesar dos desafios da vida, como ter perdido o seu pai muito cedo e vir de uma família com poucos recursos financeiros, você nunca perdeu o foco e a determinação em vencer na vida. Tem algum fato pitoresco de sua época de criança ou juventude que você queira relembrar, Renato? Eu acredito muito na força da minha mãe. Eu tive muito sorte da minha mãe casar com um homem muito bom, né? E eu acho que esse homem foi fundamental para que eu pudesse voar. Porque se minha mãe não tivesse casado com uma pessoa tão íntegra, tão honesta, talvez nós não estaríamos aqui nesse momento, né? Porque eu como arrego de família, quando eu perdi meu pai, minha mãe tinha mais um menino, né? Meu irmão Ricardo. Meu irmão Ricardo tinha 1 ano quando meu pai faleceu. Então, acho que esse fato de ela casar com um cara sensacional permitiu para mim, né, ter essa origem de lutar e principalmente, né Luísio, doutora Luísio, essa vontade de vencer na vida, né? E de vencer na vida sem precisar subir em cima de ninguém, sem precisar trapacear, sem precisar passar perna em ninguém. Acho que esse foi o grande lema, né? De você fazer as coisas certas, de você estudar, né? Que eu falo, eu não tinha outra saída na vida, né? Eu tinha que estudar. Se eu quisesse me dar bem, eu tinha que estudar, eu tinha que me empenhar. E aí aconteceu tudo, né? Eu acho que o fato, né, de até história pitoresca a minha primeira universidade foi a Federal de Itajubá. Eu comecei a fazer engenharia mecânica na Federal de Itajubá e eu não me encontrei no curso, né? Eu acho que eu me perdi nas noites de República e no final do semestre eu reprovei em quase todas as matérias e eu voltando para Barrinha, eu vendo minha mãe, né, fazer todo o esforço para me manter em Itajubá,
eu fiquei com uma vergonha do caramba de ter reprovado tanto, né, de não ter conseguido passar na faculdade. Quando eu voltei para Itajubá, no primeiro dia de aula, eu tranquei a matrícula e falei, pô, não posso fazer isso com a minha mãe, não posso fazer isso com o meu padrasto, né, que o nome dele é Benedito, eu vou voltar e não vou depender mais deles. E a partir daquele momento eu voltei para Barrinha, comecei a fazer cursinho à noite, comecei a dar aula particular, nunca mais, né, pedi dinheiro para minha mãe, entrei em agronomia em Jaboticabal, muito mais por estar perto, mas um ano e meio de faculdade eu me apaixonei pelo agronegócio, e são daquelas coisas, né, doutora Luísa, Deus escreve certo pelas linhas tortas, né? Então, eu ter ido para Itajubá me fez amadurecer, me fez ter um sentido de dedicação que eu não tinha antes e não achava tão fácil isso, né? Então, acho que isso daí me amadureceu muito. E ter trabalhado cedo, né? Sempre trabalhei em supermercado, trabalhei na prefeitura da cidade, mas eu acho que esse episódio de Itajubá, onde eu desapontei a minha mãe, foi marcante para que eu pudesse dar essa guinada e pudesse me dedicar mais na minha profissão, dedicar mais a estudar e dedicar mais ao que eu gosto de fazer hoje, né? E a sua mãe confiava em você, porque eu estou sabendo de uma história aqui que ela te deu um cheque em branco para você comprar um tênis simples. O que deu nessa história? Olha aí, essa você foi fundo, né? E você vê que como às vezes a gente não tinha noção de valor, né? Por isso você tem que ensinar educação financeira para as crianças e seus filhos saber o quanto que você pode, o quanto não pode, né? Minha mãe me deu um cheque em branco para eu comprar um tênis e eu adorei um tênis e eu não perguntei para ela o valor, né? E eu não sabia se aquele tênis estava dentro do orçamento dela ou não. E quando eu cheguei e apresentei a conta, ela se desesperou, né? Então, como toda brasileira, né, que preza pelo nome, não queria ter o cheque voltado, né? Ela me deu mais uma lição de moral e essa história marca como uma das coisas que você tem que aprender na dor, né? E aprender na dor nunca é fácil. Então, às vezes você via umas coisas que você não podia comprar e seu olho era maior. E acho que essa perda de confiança, né, ela ter confiado em mim e eu ter perdido, é uma das coisas que a gente tem que levar, aprender e falar com os nossos filhos para não repetir, né? Acho que são daquelas marteladas que a vida te dá e a vida tem que e você tem a chance hoje de se redimir disso. Sim, e Dona Isaura, a partir daí, passou a confiar completamente em você, eu sei. Mas corre a notícia, já que nós estamos falando de tênis, corre a notícia de que para você entrar nos jogos de futebol, você tinha que fornecer a bola, senão ninguém te escolhia, é verdade? Essa daí A verdade é, eu tenho um amigo meu que ele era o dono da bola, e por ele ser dono da bola, eu sempre jogava, né? O problema é que eu era muito ruim na linha, e as pessoas, quando são ruins na linha, ia para a posição que todo mundo menos gosta, né? Que era de goleiro. E aí eu comecei a ser goleiro, comecei a gostar, mas o fato de meu amigo ser o dono da bola aí me ajudava muito. Eu não tinha muita condição de ser o dono da bola, né? Que infelizmente eu não tinha os recursos necessários para ter o dono da bola. Mas quando você não é sempre bom ser amigo do dono, né? Eu sempre falo que eu não preciso ter lanche, eu não preciso ter casa na praia, né? Mas a gente precisa ter amigo que tenha, né? É verdade, é verdade. Para que fique claro que assim você não estava numa família com riqueza em termos de valores monetários, me fizeram saber que quando você era criança você tinha um calção de futebol do comercial e que para todo mundo você dizia que era jogador oficial do time. Essa história essa foi né, o meu melhor amigo deve ter contado, né? Ele chama Marcelo Mariama. Quando eu mudei de Ribeirão Preto, né? Que teve um tempo que a minha mãe e o meu padrasto se mudaram para Ribeirão Preto, até para ficar um pouco longe, né?
maledicências da cidade, né? Minha mãe era viúva, meu padrasto era solteiro. Então, para eles viverem melhor, a gente mudou uma época para Ribeirão, moramos 4 anos em Ribeirão Preto, e quando eu voltei de Barrinha, eu tinha esse calção do comercial, né? E para ser aceito no time do meu amigo, para ser aceito no time de futebol, eu falava que eu tinha jogado no comercial, né? E, e que era atleta. Mas no primeiro toque de bola era fácil descobrir que eu não fui jogador de futebol, né? Então, ele facilmente descobriu que aquela história não era verdadeira, né, doutor? Deixando essa parte de infância de lado, etc., hoje muitos olham para você com todo esse sucesso alcançado e acham que você é um super-homem. Essa história de super-homem te faz relembrar de algum insucesso da infância? Eu acho que eu não era o fã do Super-Homem, né? Eu era o fã de Batman, né? Porque Batman, para mim, era um super-herói mais humano, né? Então, quando você via um homem que voava, era difícil você acreditar em super-heróis. Mas quando você via o Batman, né? Que ele era um homem normal, que ele usava a tecnologia para se defender, eu sempre fui fã desse super-herói por ele ser mais próximo da realidade. E uma vez eu fui em cima do muro, eu peguei um guarda-chuva, achando que aquele guarda-chuva ia ser um paraquedas, né? E eu pulei desse muro. Quando eu pulei desse muro, eu eu mordi a língua, né? Então minha língua precisei dar 2, 3 pontos na língua porque eu cortei a minha língua com os dentes. Então, depois desse episódio também, eu vi que eu também não era super-herói e não faço questão nenhuma também de querer ser super-herói. E eu acho que isso me inibiu um pouco para esportes mais radicais, né? Que eu sempre tive medo de me machucar. Eu acho que esse episódio marcou a minha infância, marcou esse medo de sempre se arriscar em esportes radicais. Então, pular de paraquedas, pular de bungee jump, essas coisas que são muito radicais, eu até hoje eu evito. Apesar de você não, de fato, não ser um super-homem, não existe essa história de super-homem, as pessoas olham para você com admiração muito grande, porque você muito fez, muito construiu e continua fazendo na sua vida profissional. Agora, na sua época de jovem, o que você fazia para juntar uns trocados e curtir o carnaval? Pô, essa foi funda, hein? Aloysio, essa foi funda. Pô, naquela época né, um jovem sem dinheiro, né? E eu já tinha voltado de Itajubá e nunca mais tinha pedido dinheiro para minha mãe. Então, o que nós fazíamos para pular carnaval, né? Nós fazíamos camisas comemorativas e na minha cidade tinha um concurso, né, de quem se vestia de mulher com a fantasia mais bonita ganhava um prêmio. Então eu me dedicava o ano todo para fazer as camisas e para fazer esse tal desfile para tentar ganhar uns trocos desse desfile, né? Eu nunca fiquei em primeiro, mas em segundo ou terceiro eu beliscava um dinheirinho para a cerveja dos carnavais. E tínhamos uma república, né? Era uma época muito boa. Nós fazíamos camisa, fazia esses concursos. Tinha uma república que vendíamos ingresso para essa república. E esses sinais de empreendedorismo sempre marcaram, né? Porque se você descobre que quando você não tem recurso, mas tem criatividade, você consegue fazer coisas inimagináveis, né? Acho que o Carnaval me mostrou um pouco disso, que era uma época que a gente fazia essas camisas, fazia essas festas, e o dinheiro do Carnaval dava para, além de pular o Carnaval, dava para ficar uns 2, 3 meses aí abastecido. Muito interessante. E você se lembra da sua viagem de formatura ainda, Renato? Da minha viagem de formatura, eu lembro que nós fomos numa formatura, né, a minha viagem de formatura para o Nordeste, no ônibus da Faculdade de Jabuticabal. Ficamos 15 dias dentro do ônibus, passamos por Brasília, passamos por Luiz Eduardo Magalhães, ainda na época era Mimoso do Oeste, passamos por Lençóis, Porto Seguro, Rio de Janeiro. Cara, foi maravilhoso, né? Foi uma viagem assim de muito aprendizado, quando, né, eu vi uma agricultura
que eu nunca tinha visto ali em Jabuticabal, né? Então nós pudemos conhecer Petrolina, Barreiras, Luiz Eduardo começando o plantio de soja, o plantio de feijão, plantio de milho, vimos mamão em Linhares. Então, cara, a diversidade daquela viagem, eu acho que fez me recordar, fez me acordar para um agronegócio tão vibrante como o nosso, né? E foi maravilhoso estar com os amigos, né? Tá se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. Eu acho que a melhor coisa da nossa vida, né, Aloysio, é a gente aprender e se divertir, né? Eu acho que tudo que você aprende se divertindo fica na sua cabeça que você não consegue se esquecer, né? Acho que isso é mágico, esses períodos. E às vezes a gente não aproveita isso, né? Acho que nós fazemos da nossa jornada, seja no trabalho, seja na escola, ela ser árdua. E quando é árdua, quando é dolorida, você não aprende nada. Então, quando a gente tenta fazer das nossas viagens ser divertida, o aprendizado, a retenção é muito maior, né? Acho que é isso que eu levo um pouco da minha vida, dessas viagens de formatura que eu tive com meus amigos aí. Mas um dos seus amigos nunca mais esqueceu que lá em Ilhéus vocês começaram a frequentar um boteco lá, um bar, e o dono do bar, percebendo que vocês não iam embora de jeito nenhum, passou a chave para vocês mesmo fecharem o bar. É verdade essa história, Renato? Essa história cara, é só no Brasil nós conseguimos contar umas histórias dessa, né, Aloysio? E é verdade mesmo, acho que assim, a receptividade, né, do povo de Ilhéus com nós, né, sabendo que nós éramos estudantes, sabendo que na nossa conversa, né, a gente mostrava que ia ser íntegro, acho que isso a gente carrega, né? E o homem do bar fez isso mesmo, deu o bar para nós, deu a pousada para ele e falou, ó, marca aí, depois amanhã vocês pagam. E isso é legal, né? Acho que essas coisas que a vida te dá, né, Luiz, são fantásticas, né? De você mostrar essa integridade. Uma vez nós fomos num bar, né, até com esse amigo Marcelo Mariama, cara, nós fomos lá, acho que nós gastamos tanto e gastou mais do que a conta. E aí chegamos no dono do bar e falamos, cara, confia na gente que amanhã nós vamos voltar e nós pagamos a conta. O cara confiou, no outro dia nós fomos lá e pagamos a conta. Acho que ter esse nome, né, acho que o que meus pais me ensinaram, né, de você ter o nome íntegro, de você ter o nome limpo, né, de você honrar seus compromissos, e isso eu acho que te traz coisas boas, eu acho que está estampado na sua cara que você é correto. Eu acho que isso faz com que as pessoas tenham maior confiança, tenham mais abertura com você, né? Então são histórias dessas que exemplificam um pouco do legado que a gente quer carregar, né? E é muito legal o meu amigo recordar disso, né? E deixar isso marcante no traço, né? Nas nossas personalidades. E esse DNA de ser íntegro e levar as coisas com seriedade, acho que tem contribuído muito para a Ciarama ser uma empresa querida, respeitada pelos clientes, e quando eles gerar a fidelidade que há com a empresa, que a gente sabe que os clientes da Ciarama têm grande fidelidade. Eu acho que boa parte disso vem desse DNA que você traz para a empresa. Eu falo bem isso, né, Luiz? Um dia me perguntaram aqui, pô, o que tira você do sério, né? O que te deixa você irritado? E o que mais me deixa irritado, Aloysio, é gente desonesta, sabe? É gente que quer passar os outros para trás, gente que quer levar vantagem em tudo, gente que não respeita o companheiro, que não respeita o agricultor, que quer passar perna, que quer ludibriar. Cara, isso me deixa muito irritado. Eu acho que isso eu transmito muito, né, para os meus colaboradores e para os meus clientes, que esse valor para mim é intrínseco, né? Até aqui na Ciarama, né, nós estamos construindo um programa que a gente está chamando Jeito Ciarama de Ser, né? O Jeito Ciarama de atender os agricultores. E a gente estabeleceu quais comportamentos nós queremos de nossos colaboradores. Mas o mais importante, nós estamos estabelecendo quais comportamentos a gente não quer aqui dentro. Então, nós não queremos pessoas desonestas, nós não queremos pessoas que querem levar vantagem em tudo, nós não queremos pessoas que são egoístas, sabe? Acho que isso vai moldando. E isso, Luiz, só a experiência, né, que a vida me deu vai te ensinando, porque eu aprendi que quanto mais pessoas que estão, que compartilham dos seus valores, que compartilham dos seus ideais você tem com você, mais sucesso você vai ter, mais longe você vai conseguir ir, né? Então, acho que isso para mim é primordial hoje. Então, ter gente
com esses comportamentos, para mim, são inadmissíveis, né? Acho que uma das coisas que eu mais odeio, né, na minha vida de executivo é demitir pessoas. Mas se tem um grupo de pessoas que eu faço questão de demitir, são pessoas com esse tipo de comportamento. E não deve ser muito fácil conciliar essa vida de executivo numa grande concessionária da John Deere com a vida familiar. Sabendo que você tem uma família linda, esposa e 2 filhas, qual que é a importância desse balanço entre vida profissional e vida familiar? Como que você consegue equilibrar isso? Puta, Luiz, e para mim, essa fase que eu estou tendo na Ciarama está sendo única, né? Porque eu sempre corri atrás dos meus ideais, né? Então, desde a época de Syngenta, que eu comecei como pesquisa e desenvolvimento, fui ser gerente de marketing, diretor de marketing, eu fui diretor de novos negócios na Syngenta, fui diretor comercial. Eu sempre procurei alcançar os postos, eu nunca perguntei para minha família se ela estaria disposta a correr os riscos, a correr os percalços, né, que a vida exigia de mim. E chegou uma determinada época da minha vida, eu vi que eu estava no topo e olhava para trás e minha família estava lá atrás, né? Porque eu não tinha perguntado se ela queria estar comigo lá. E foi uma época muito difícil, né? Que eu quase perdi família, quase, né, se separamos, quase perdi filha, né? Por causa desses desencontros. E a vida me deu de presente um período sabático, né? Quando eu estava na AgroSem, por desentendimento de plano de carreira, eu pedi para sair, e nesse pedido de sair, o fundo me deu um período de não compete. E esse período de não compete, eu aproveitei ele de uma forma, cara, eu vou me reinventar, eu vou fazer o caminho da fé. No caminho da fé eu vi que dava para escrever um livro, eu comecei a dar aula, eu comecei a escrever artigos e comecei a valorizar mais esse papel de pai, né? Então, hoje, de novo, né, a vida está me presenteando de eu poder levar a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 20 anos que mora em São Paulo, que eu não pude fazer isso, mas Deus me deu a chance de ter uma filha de 16 anos que eu levo na escola, converso com ela, janta junto, né? Que aqui não tenho muitas viagens, né? E as viagens que eu tenho para fazer aqui, dá para ir e voltar quase no mesmo dia. Então, acho que esse equilíbrio, cara, eu demorei quase 50 anos para aprender que isso é mágico e isso te torna mais forte, né? Porque à medida que você vai sozinho e não olha para trás e não pergunta para sua família se ela está disposta a correr junto, a jornada fica muito dolorida e não adianta nada você ter os bens materiais se você olha para trás e fica sozinho, né, no topo. Eu sempre falo, chegar no topo é fácil, mas o difícil é levar todo mundo que você gosta junto com o topo, com você. E quando você consegue fazer isso, mesmo que você não chega no topo, a jornada fica muito mais gostosa, mais prazerosa, né? Então, acho que esses 50 anos, né, eu tenho 53, eu briguei a vida inteira com a minha própria história, né, com o meu próprio jeito de querer fazer as coisas. Eu acho que Deus me deu uma oportunidade única de estar mostrando para mim mesmo que é possível fazer uma jornada de sucesso, mas uma jornada muito mais conciliatória com os valores que você acredita de família, né? Sempre há tempo de reestruturar, e eu fico feliz de que você tenha alcançado isso antes de que um desastre familiar viesse a acontecer. E como começa o seu dia, Renato? Hoje tá bem interessante, né? Eu estou há 5 meses aqui na Ciarama. É um mercado totalmente diferente do que eu vivia, né? Então, eu vivi com muito em empresa de insumos químicos, né? Como Syngenta, Bayer, UPL, e depois no varejo agrícola, e agora nesse setor de máquinas, né? E o que eu mais estou aprendendo aqui, Aloysio, é que o setor de máquinas, a relação com o cliente é muito mais perpétua, né? Porque a partir do momento que eu vendo um trator, eu vendo um equipamento, eu vendo uma tecnologia para ele, a relação com esse agricultor vai ser de 5, 6, 7 anos, até essa máquina depreciar. E nesses 5, 6, 7 anos, ele me testa a todo momento para eu ser o máximo de eficiente possível.
Eu tenho que ser muito bom com ele. É diferente de quando você vendia um herbicida, né? Você vende um herbicida lá um herbicida, um fungicida, você vende no ciclo da soja, depois vem o milho, mas você só vai vender esse herbicida e fungicida da soja no outro ciclo, e uma história começa de novo, né? Então, no setor de máquina, para mim, está sendo essa perpetuidade. Então, eu acordo, né? Eu vou cedo, levo a minha filha na escola, eu chego na empresa 7 horas, 7h10, coloco todos os meus planejamentos, olho minha agenda, olho meus afazeres. Estamos numa fase de construção de planejamento estratégico, né? E como eu sou novo no setor, está exigindo de mim uma curva de aprendizado muito grande, né? Porque eu tenho que aprender coisas que eu nunca pensei, né? De equipamentos para preparo, de equipamentos para plantar, de equipamentos para cuidar das plantas, equipamento de colheita, como que é fator de absorção de peças de serviço. Então está sendo um período de muito aprendizado. Então estamos numa fase muito de planejamento, numa fase de construir esse planejamento estratégico, e ao mesmo tempo passando um ano complicado, né? Um ano que o agricultor, a rentabilidade dele foi menor. Aqui no Mato Grosso do Sul foi agravado ainda por uma queda de produtividade na soja e agora no milho safrinha, e tudo isso faz você criar coisas diferentes, né? Você tem que se reinventar. Uma das coisas que a gente fez de diferente, né, Luiz, o que eu acho legal, foi um grupo de consórcio contemplado. Então, nós fizemos um consórcio fechado para 60 agricultores que vão de 2 hectares a 12 mil hectares, onde a gente fez o grupo e com os lances determinados, ele já sabe quando ele vai ser contemplado com esse consórcio, que é uma taxa menor e é um prazo maior para ele pagar. Então, você tem que se reinventar, eu acho que entender essa dor do agricultor, né? Então, você visitar as lojas, você criar esse jeito, né, de ser Ciarama, esse jeito de atender o agricultor, colocar o agricultor no centro da sua estratégia. Acho que esse está sendo muito do meu dia a dia. Olhar as dores, entender os agricultores e colocar uma organização inteira para colocar esse agricultor como foco principal, né? Quando eu cheguei aqui, eu via que a gente tinha quase 4 empresas atendendo o agricultor. Eu tinha um cara que vendia equipamento, eu tinha um cara que vendia peça, eu tinha um cara que vendia tecnologia, eu tinha um cara que vendia serviço. Hoje nós estamos construindo uma só frente para esse agricultor, para ter um ponto só de contato, para ter uma liderança, um cara falando com o agricultor. Então, isso está exigindo muito desse aprendizado. Mas o bom, né, Luiz, um dia me perguntaram, né, quando eu vim fazer a entrevista, mas o Zé Luiz, ele perguntou, mas o que você entende de máquinas, né? O que você entende de tecnologia? Eu fui bem sincero para ele, eu falei, cara, eu não entendo nada de trator, não entendo nada de colheitadeira, não entendo de máquina, mas eu entendo de quem usa esses equipamentos, eu entendo do agricultor, e é o que eu gosto de fazer. E ele gostou da minha história, e é isso muito, né? Eu acho que a gente tem que entender de quem usa os equipamentos, de quem usa os defensivos. Se a gente entender do agricultor, nós vamos conseguir atender ele na plenitude. Eu acho que todo o nosso plano estratégico, todo o nosso objetivo fica mais fácil, né? E muito interessante essa estratégia que você usa na empresa. Agora, que conselho que o Renato de hoje daria para o jovem Renato ainda nos tempos de faculdade? Você pode pensar em alguma coisa? Eu acredito, sim. Na época minha de faculdade é muito legal, né? Que a gente falava assim, o agrônomo vai ser a profissão do futuro. Pô, faz 30 anos que eu me formei. E realmente aquela máxima era verdade. Eu acho que agrônomo é a profissão do presente. Eu vejo poucas profissões hoje com a amplitude de conhecimento e de áreas como o agrônomo tem, né? Um agrônomo hoje, se ele quiser trabalhar com economia, ele tem espaço, se ele quiser trabalhar com tecnologia, ele tem espaço, se ele quiser trabalhar com equipamentos, ele tem espaço. Então, acho que isso é muito grande, né, na nossa profissão. O que eu hoje falaria para o Renato de passado era aumentar a conectividade com mais empresas, né, com mais pessoas, ter sede de aprender, achar que o aprendizado vai te trazer, e hoje, né, o aprendizado está muito aberto. Eu lembro que eu passava horas na faculdade, na biblioteca, estudando. Hoje o aprendizado está na sua porta, então tem uma facilidade muito grande. E ser muito disciplinado. Às vezes, eu achava que
eu não fui tão disciplinado, eu me perdia muito nas coisas que eu queria fazer. Eu queria fazer as coisas sem construir os passos certos para atingir as coisas. Então, muitas vezes eu sofria, né? Que não fala assim, pô, é como eu achava, eu era muito um boi rompendo cerca, sabe? Ia muito na força, ia muito na pancada, ia muito no jeitão bruto. E hoje eu seria mais pausado, eu seria mais analítico, eu teria me planejado mais. Eu acho que a vida me ensinou eu ser mais estrategista do que eu era. Eu acho que eu era muito mais um executor do que um planejador. Hoje eu acho que eu estou balançando mais esses dois, né? Você precisa ser um bom planejador, mas também um bom executor. Mas você precisa ser um bom executor, mas também um bom planejador, né? É como eu falo muito no meu livro, né, Estratégia e Fé, que eu fazendo esse caminho, as pessoas me gritavam assim, pô, foco, força e fé, foco, força e fé. E eu ouvia aquelas pessoas falando foco, força e fé, eu falei, caramba, foco, força e fé é que eu sempre fiz. Foco, né, planejamento, força, execução e fé, o propósito de acreditar. Só que eu nunca uni essas três coisas ao mesmo tempo. E eu acho que esse aprendizado que eu tive hoje, eu falaria para o Renato de 15 anos atrás, foco, força e fé. Planeja, executa, mas acredita no que você está fazendo. Acho que esse seria o meu grande conselho para ele. Muito interessante. E aqueles que nos assistem podem pegar essa dica, porque muitos jovens estão começando a vida profissional no agro, estão ainda em faculdades, vão estar nos assistindo. Vou fazer um comentário e vou pedir para você, ou você tem uma estratégia própria, ou é parte da estratégia de alguém. Fale sobre algumas das perguntas que você aborde no livro Estratégia e Fé, por favor. Sim, porque se você, eu sempre falo que em marketing também tem, né? Se você não se posiciona, você é posicionado, né? E estratégia é a mesma coisa. Eu falo assim, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? A partir do momento que você tem uma estratégia, que você sabe para onde você quer ir, você traça os passos e para você chegar. Então, um dos exemplos, né, que eu faço muito, né, nessa analogia de peregrino e executivo foi, eu tinha uma estratégia de fazer o caminho da fé, mas eu tinha um desejo, um sonho. O sonho para virar uma realidade, você tem que fazer um planejamento. E nesse planejamento você sabe, né? Qual que é o limite do seu corpo, quantos quilômetros você consegue andar por dia, quanto que você vai precisar de mantimentos. Daquele sonho, você faz um planejamento. E planejamento é muito isso, né? Você saber as suas fraquezas, saber as suas fortalezas, saber quais são as oportunidades, saber o que pode colocar em risco o seu plano e estabelecer uma estratégia para cumprir isso. E eu sempre acredito isso, Luiz, que se você não saber para onde você quer ir, né, qualquer caminho serve. Então, se você não tem estratégia, você vai fazer parte da estratégia de alguém. Então, é muito isso que eu sempre disse. Né? Eu tinha um exemplo muito claro na minha carreira, quando eu fui diretor comercial da Bayer. Né? E a Bayer ela tinha sido primeira no market share e ela tinha perdido a liderança para a Syngenta. E lá no Cerrado, quando eu assumi, eles queriam fazer tudo igual a Syngenta. Eu falei, cara, se você não ter um caminho, se você quiser fazer tudo igual a Syngenta, você sempre vai ser o segundo, porque ele sempre vai estar um passo na sua frente. Então nós temos que desenhar uma estratégia para fazer o quê? Para fazer o nosso caminho. E aí nós começamos a fazer a estratégia, né, de fortalecer a distribuição, de você fortalecer a marca Bayer. Conseguimos achar o nosso caminho lá. Então, nós conseguimos fazer a estratégia. Porque se eu não tivesse uma estratégia para fazer isso, eu sempre ia ser parte da estratégia do número 1, do líder do mercado, que naquela época era a Syngenta. Então, para mim, fica muito claro esses exemplos que eu carrego de que se você não desenhar o seu caminho, você vai fazer parte do caminho de alguém ou você sempre vai seguir a trilha de alguém, né? Tem aquele negócio do beber água limpa, né? Para você beber água limpa, você tem que fazer coisas que o outro não está fazendo, né? E aproveitando, eu gostaria de sugerir que aqueles que nos assistem que considerem aí ler o livro Estratégia e Fé. Ele não é só útil para a vida profissional, mas para a vida pessoal.
também. Eu comecei a ler esse livro e estou adorando. Muito Renato, obrigado. parabéns pelo livro, inclusive. Você tem alguma mensagem final para aqueles que nos assistem? Eu acho que a mensagem final, Luiz, é muito assim, né? Primeiro, te parabenizar por isso, né? Eu sempre falo aqui na Ciarama que toda empresa hoje é uma empresa de mídia, né? É uma empresa que gera conteúdo. E eu fico muito feliz por você estar fazendo isso, né? Através da conceituada, né? Da Universidade de Viçosa, de estar levando um pouco de experiência, um pouco de história para as pessoas. Nós, né, que trabalhamos no agronegócio, nós somos um privilegiado, né, de viver num setor tão intenso, um setor tão aberto, um setor tão desafiante, e que nós temos como referência nossa o agricultor, né? Um agricultor que foi desbravador, um agricultor que saiu do sul e expandiu para o Cerrado, né? Muitos deles carregando na caminhonete a família e uma lona, e você vê o que eles construíram. E essa forte correlação, né, do agronegócio com a riqueza. Então, acho que nós produzimos muito riqueza, nós transformamos vidas e nós produzimos a prosperidade. Eu acho que então nós temos que agradecer muito de estar nesse setor e contar, né, com as pessoas, os jovens que estão vindo, para subir mais a performance, né, subir mais a barreira. Acho que nós temos muito a evoluir para continuar sendo protagonista, e só vamos continuar sendo protagonistas se esses jovens vierem com a mesma vontade. Eu sempre falo, chegar no topo é fácil, o duro é difícil, o duro e difícil é se manter no topo. E esses jovens vão ser responsáveis por manter esse protagonismo nosso nesse setor tão pujante. Excelente. Renato, então, em nome da Universidade Federal de Viçosa, meu próprio nome, eu gostaria de agradecer muitíssimo por essas palavras, essa história, mostrando sua jornada, que eu tenho certeza que é muito inspiradora para todo aquele que está começando a sua vida profissional no agro. Então, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, né, convidar todas as pessoas a seguir, né, o canal da Universidade Federal de Viçosa aí, que eu tenho certeza que está compartilhando aprendizado, compartilhando sabedoria e muito essa postura, né, Luiz, nós somos um homem de mídia hoje, né? Enquanto muitas pessoas são contra, né, as mídias sociais, eu falo, eu não consigo entender como uma pessoa pode ser contra isso, porque isso nos deu um universo de aprendizado, um universo de conhecimento que nós não tínhamos há 30 anos atrás. Né? 30 anos atrás eram os livros que a gente adquiria conhecimento. Hoje, numa conversa, no caminho de casa, né, você assiste o Spotify. E aí cabe a nós discernir o que é bom, o que é ruim. Né? Você, como todo livro, tem os livros bons e tem os livros ruins. E as mídias sociais também, tem as mídias sociais boas e as ruins. Cabe a nós a escolha. E parabéns pelo trabalho e vou compartilhar nas minhas redes para mais pessoas ainda estar seguindo vocês e estar adquirindo esse conhecimento, que eu tenho certeza que vocês são referência no Brasil, né? Acho que o Brasil deve muito à Federal de Viçosa, né? Eu fiz um curso uma vez na Federal de Viçosa de especialização de proteção de plantas e eu achei um dos campos mais bonitos que eu já visitei na minha vida, assim, né? Então, eu já fui para Purdue, já fui para Stanford, e ver o campus de Viçosa, a magnitude dele, ver que é tão belo quanto essas universidades internacionais, nos enche de orgulho, né? Pena que o brasileiro não cultiva muito esse orgulho, né, de ver as coisas boas, né? Não, mas muito obrigado, Renato, e é isso aí. Se você puder, você que está nos assistindo puder se inscrever no canal Agricultura A a Z, nos seguir e recomendar esta história de vida do Renato Serafim para algum amigo, nós agradecemos muitíssimo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, doutora Luísa. Até mais. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado.